Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jefferson e hoje a gente vai estar trabalhando com a disciplina de cálculo diferencial integral com funções de multivariáveis. Mais especificamente, nós iremos trabalhar com limite e continuidade de funções de várias variáveis. Para exemplificar, nós iremos trabalhar com funções de duas variáveis. Também é necessário nós fazermos uma revisão de limite de funções de uma variável para que fique mais simples o entendimento das funções de duas variáveis ou mais. Limite e continuidade de funções de várias variáveis é o capítulo 14, seção 2 do livro do Stuart. Bom, como eu falei antes, então vamos estar trabalhando com funções de uma variável só. Quando a gente pede para encontrar o limite em um determinado ponto, a gente não quer especificamente saber exatamente qual que é o valor daquele ponto, mas sim se aproximando daquele ponto pela direita e pela esquerda. Como assim? Nós temos aqui a função f de x igual a x ao quadrado. Nós queremos encontrar o limite dessa função, tal que x tende ao ponto 2, ou seja, eu quero encontrar o valor dessa função nas proximidades do valor 2. E como a gente está trabalhando com uma variável só, então a gente só tem a reta real x, que é o nosso domínio, e agora nós vamos fazer aproximações. Aqui tem até um exemplo. Eu tenho o ponto x igual a 2. Eu tenho aproximações tanto pela esquerda quanto pela direita. E como vocês podem ver aqui, se eu vou aplicar esses valores substituindo lá na função x ao quadrado, como nós temos aqui, vou primeiro pegar um ponto mais longe, que é x igual a 1. Nós obtemos f de x igual a 1 também. Quando a gente vai estar trabalhando com 1,5, o meu f de x vai estar 2,5. E assim vai se aproximando, chegando muito próximo do número 2. E a gente pode observar que o nosso valor tende a 4. Por quê? 1,999 já é um número bem próximo de 2. E se eu aplicar a função x ao quadrado nesse valor, nós teremos 3,996001, que já é muito próximo do valor 4. E se eu fizer aproximação pela direita, ou seja, pegar valores maiores que 2 e começar a aproximar do valor 2, como ali nós temos o 3, que está um pouco longe, nós temos a função dando f de x igual a 9. Se eu colocar o valor de x igual a 2,5, nós teremos a função com o valor 6,25. E conforme eu vou me aproximando do valor 2, pela esquerda, eu estou reduzindo esse valor até aproximar perto de 2. Como ali a gente pode ver em 2,001, a gente obteve um valor de 4,004001, que já é muito próximo do valor 4. Então a gente pode dizer que a minha função, o limite de x ao quadrado com x tendendo a 2, é igual a 4. Professor, posso fazer essa substituição direta? Pode sim, mas vai ter funções onde eu não consigo fazer essa substituição direta, e daí a gente vai ver que para algumas funções não existe limite. Agora vamos pegar duas funções de primeiro grau e verificar quando elas têm limite e quando elas não têm limite em um determinado ponto x0. Nós temos as seguintes funções, f e g, onde f nós temos ali o valor x0 e encontramos um valor correspondente f de x0, que é a imagem de x0, cujo contradomínio está no eixo y. Se eu pegar valores próximos de x0 pela direita, como é o caso desse pontinho aqui que eu vou estar fazendo agora, eu vou encontrar um ponto no eixo y, sendo minha imagem f de x1. E se eu pegar um ponto próximo pela esquerda, da mesma forma, ponto x2, eu vou encontrar um f também, um f de x2 lá no meu contradomínio y. E conforme eu vou aproximando do valor x0, pela esquerda e pela direita, eu vou encontrando sempre pontos muito próximos do meu x0 e vou obter valores muito próximos do meu f de x0. E assim por diante até chegar no ponto desejado. Ali nós temos uma bola fechada que simboliza que o f de x0 pertence à função e está definido na função. Já na função g, a gente já tem um problema. Se eu me aproximar pela esquerda de x0, pegar um ponto aqui, pode ser esse aqui, eu vou ter um determinado valor. Esse aqui eu vou chamar de x1, vou ter um g de x1 lá no nosso eixo y. Se eu fizer uma aproximação pela direita, a gente vai ver que eu vou ter um outro valor totalmente diferente, um x2, totalmente diferente, um g de x2, que é diferente, muito diferente do meu g de x1. Ou seja, se eu me aproximar do meu ponto x0, eu vou estar encontrando valores diferentes para cada lado que eu for me aproximando. Isso significa que a minha função, quando estiver muito próximo de x0, a gente vai ter um salto. Esse salto aqui que define que não existe limite para o ponto x0. E nesse outro caso da f, nós temos o ponto
pelos dois lados que for me aproximando, eu vou verificar que vou tendendo a um valor f de x0 igual. E na função g, conforme for me aproximando pelos dois lados, eu vou estar tendendo a valores totalmente diferentes, distintos de g de x0. Vamos estar agora trabalhando com a definição de limite para a função de uma variável. Essa é a definição formal de limite de funções de uma variável. Seja f uma função de uma variável cujo domínio D contém pontos arbitrariamente próximos de A. Dizemos que limite de f de x com x tendendo a é igual a um certo limite L se para um epsilon maior que zero existe um delta maior que zero correspondente. Tal que, se x pertence ao domínio e o módulo de x menos a está entre 0 e delta, então o módulo de f de x menos o limite L é menor que epsilon. Entre outras palavras, aqui eu estou representando graficamente, para um valor delta qualquer arbitrariamente pequeno e muito próximo de a pela direita e pela esquerda, ou seja, eu tenho a menos delta e a mais delta, eu posso sempre encontrar um valor que vai estar tendendo a um limite dentro de um espaço L mais epsilon e L menos epsilon. Isso quer dizer que se eu aproximar do ponto A, tanto pela direita como pela esquerda, e estiver muito próximo desse ponto A, eu vou ter um valor de função que vai tender a um limite, ou seja, ele vai ser um ponto próximo do limite da minha função. E isso quer dizer que a função possui limite. Bom, pessoal, para esse vídeo é só. No próximo vídeo nós daremos continuidade a limite de funções de duas variáveis. Até mais!